Fala pessoal, vocês já finalizaram o módulo básico de Express, aprendendo bastante coisa, como configurar o Docker, como configurar um banco de dados com Postgres, aprendemos sobre Kinex, né, que vai facilitar muito nossa conexão com o banco de dados, pode-se dizer assim, e também aprendemos a criar várias coisas com uma API. Um CRUD completo, autenticação, JWT, creio que você já está bem melhor agora, mas não sei se você vai lembrar, no início das aulas, né, na primeira aula que eu fui apresentar o nosso Welcome to WebTech, eu mostrei que a gente está utilizando TypeScript também. E até o momento, comecemos com JavaScript. Tá, mas vamos lá, o que é o TypeScript, né? A partir de hoje a gente vai começar a usar ele. E é muito importante você compreender. Já aviso também que vai ter uma parte bem mais teórica, tá? Que eu escrevi, deixo um repositório no GitHub com vários materiais escritos também. Tanto o exemplo que eu vou dar aqui em aula vai estar lá, quanto a parte teórica. Então, já aviso que assim, se você quiser aprender mais a teoria, vai para lá. Aqui eu vou dar mais a parte prática. Mas, enfim, vamos lá, né, explicar um pouco do TypeScript. Basicamente, o TypeScript é um superset do JavaScript. O que isso quer dizer? Tudo que o JavaScript tem, o TypeScript também vai ter. Beleza? Só que o TypeScript ele vai acrescentar funcionalidades. Não sei se você já ouviu falar esse conceito, mas o JavaScript ele é dinamicamente tipado. O que isso quer dizer? Beleza, criei uma variável aqui, e eu só passei um dado de Arthur. Não falei ter uma string, não passei ter um number. Claro, esses tipos existem, só que eles são implícitos. E vai descobrir em tempo de compilação, na hora que você rodar o seu código, vai dar o tipo. Isso é o JavaScript. E o TypeScript, como o próprio nome diz, type, ele vai ser tipado. Então, basicamente, várias coisas que você não tem no JavaScript, né, explícito, que é a tipagem, se é número, se é booleano, o que ele é, o TypeScript vai ter. E várias funcionalidades do programação orientada a objetos, então quem já mexeu com Java, por exemplo, você usa generics, você usa interface, várias coisas que você vai usar aqui. E assim, claro, você criar uma API com JavaScript puro, você já percebeu que é bem poderoso, você consegue criar APIs, mas não fica tão performático. Às vezes pode ter alguns erros que você vai perceber na hora de compilar, e enfim, o JavaScript ele não é tão bom, e o TypeScript ele vai tratar esse erro pra gente. Então, além de deixar mais seguro os dados, por exemplo, se eu escrever um código e não declarar o tipo dele, o TypeScript ele vai chiar na hora, ele vai falar, olha, não precisa nem compilar, não precisa nem rodar essa aplicação, porque tá errado aqui, ó, vai dar erro. Então ele vai te mostrar erros, né, no JavaScript que seriam tardios. Ele vai também facilitar muito autocompletar, né, a navegação também, enquanto você cria o seu código. E também ele tem contratos explícitos de módulos e funções. Dessa forma, você vai criar um código em TypeScript, ele vai ser convertido para JavaScript, porque o que a web vai conseguir entender é um JavaScript. Se uma API é uma aplicação de servidor para a web, o que vai ter entendido é o JavaScript. A gente escreve em TypeScript, compila para JavaScript, ou melhor, né, um outro termo que eles usam muito é transpilar. Não vou entrar em detalhe aqui agora, mas a gente faz uma transpilação e a gente executa o nosso código. Vocês vão ver que, assim, pode parecer assustador, não é tão difícil assim. Aqui, não vou conseguir aprofundar muito, a gente vai fazer um projeto bem simplesinho aqui agora, mas saiba, a partir dos próximos vídeos, eu vou mostrar um pouco para vocês a criação de uma API com TypeScript e vocês vão conseguir ver muito na prática também. Então, assim, consulte a documentação do TypeScript, é muito importante. Veja esse projeto, tenta fazer, crie seus próprios projetos a partir do que eu ensinar aqui. Né? Uma das melhores formas de você absorver é criando um projeto pessoal também. Então façam isso, eu creio que você vai sair muito melhor. Mas, já falei demais, vamos agora para a tela do computador aqui e vamos começar a codificar. Estou com o meu Visual Studio Code aberto aqui, já criei uma pasta e agora a gente vai desenvolver o nosso projeto aqui dentro. Antes de mais nada, é muito importante você ter baixado o seu Node. Então, vai no navegador, pesquisa Node install, a versão LTS. Quando você instalar, verifica usando node-version. Aí, se rodar esse comando aqui e mostrar a versão, quer dizer que está instalado. Muito provavelmente, se você já fez as aulas iniciais, né, de Express com JavaScript, já tem ele baixado, mas não conseguiu comentar. Depois disso, a gente vai criar uma aplicação com Node. Como a gente faz isso? npm init -y. Esse -y é para poder, olha, não vou responder as perguntas que vão vir, vou dar sim para tudo. Se eu rodar, criar a nossa aplicação aqui, ó, que é o nosso package JSON, beleza? Depois disso, a gente vai instalar algumas dependências aqui no nosso projeto para poder rodar corretamente o TypeScript. Vamos dar npm install, o i já abrevia, "-d", porque vai ser dependente de desenvolvimento, não está em produção, como eu comentei, vai transpilar para JavaScript, então
vai estar rodando o JavaScript em si, mas a gente precisa do nosso TypeScript aqui. Então, a gente coloca TypeScript. E além disso, a gente coloca a nossa tipagem. Então, a gente coloca @types/node. Dessa forma, a gente vai criar os tipos explícitos do Node. Vamos rodar aqui. E se a gente abrir aqui agora o nosso package JSON, já tem nossa dependência de desenvolvimento. Perceberam? Também está Node Modules. Como a gente já falou em aulas anteriores, Node Modules não vai para o GitHub. Então, se você for subir esse projeto, cria um git ignore, coloca Node Modules lá dentro. Que aí, na hora que você subir para o GitHub, essa pasta vai ser ignorada. Lembrando que ela é muito pesada, então vale você ignorar. Depois que a gente fizer isso aqui, a gente vai rodar o comando npx tsc-init. Por quê? Com esse comando aqui, a gente vai criar o nosso arquivo de configuração do TypeScript. Então, se a gente abrir aqui, ó, no meu caso, tem uma extensão que fecha aqui, mas você vai ver que temos o arquivo tsconfig.json. Já copiei aqui um padrão que eu gosto de deixar. Já temos o nosso arquivo aqui configurado. Agora eu vou só explicar por alto para vocês aqui. Essa primeira linha vai mostrar qual versão do JavaScript que a gente vai transpilar. Então, quando for gerar o código de JavaScript, vai gerar no ECMAScript 2021, que é uma versão boa. Também pode colocar aqui, se você quiser, 2022 ou até mais atual. Módulo, a gente vai usar aqui o CommonJS, uma das formas mais padrões de usar, né, hoje em dia, e que é baseado em sistema de módulos. A gente vai perceber isso na prática. Rootdir, a gente configura aqui onde que vai estar o nosso código em TypeScript, qual que é o nosso código fonte, na pasta src. E outdir é o contrário, eu transpilei onde estão os arquivos em JavaScript, na pasta dist. Esse strict true aqui é uma configuração para poder ter uma tipagem um pouco mais severa. O TypeScript, né, ele vai verificar os nossos tipos, então com isso a gente consegue ter uma tipagem mais rígida. Esse módulo interrupt vai facilitar a nossa importação de biblioteca com JavaScript, então deixa habilitado como true. E também esse keep_lib check vai, né, ignorar uma checagem de arquivos de definição que a gente poderia fazer. Então, essa vai ser a nossa configuração básica. A gente pode fazer mais coisas, mas por enquanto vai ser isso aqui. E eu também já vou configurar alguns scripts aqui dentro do package JSON. Então, tem quem já rodou, por exemplo, npm run test, que vai, né, fazer testes. npm start. Tudo isso é um comando que a gente personaliza. A gente vai criar dois aqui, basicamente. Vamos criar um build, onde a gente vai, né, rodar npm run build e vai gerar o nosso código em JavaScript, vai transpilar. Para isso, eu vou apenas rodar aqui tsc. E além disso, eu vou configurar um comando de start. Como você já deve ter visto, a gente usa o comando node para poder rodar um arquivo em JavaScript no navegador, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Node, na pasta dist, que eu já comentei que é a nossa pasta, onde vai ter, né, nossos arquivos em JavaScript. Então, dist barra index.js, ou seja, eu vou criar um arquivo index.ts, né, de TypeScript, vai compilar e vai gerar um dist index.js. Aí vai rodar esse arquivo. O que a gente pode fazer aqui, inicialmente? Como eu comentei, nosso projeto inteiro vai estar dentro da pasta src. Então, a gente cria aqui nossa pasta surface, src. Dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo index.ts. Temos nosso arquivo. Agora, como eu comentei, já que a base do TypeScript é o JavaScript, qualquer coisa que a gente rodar de JavaScript vai funcionar. Lembra aquele clássico comando que a gente sempre roda no terminal? Que é o console.log? Então aí, ó, console.log, vou colocar um hello world, né? É o clássico aí que a gente sempre coloca numa linguagem de programação. Agora a gente pode vir no terminal, vamos transpilar para JavaScript. Então, npm run build. Buildamos nosso projeto. A gente criou a pasta dist aqui e agora nosso arquivo index.js. Perceberam? Nem precisa ficar olhando muito para essa estrutura aqui, não. Apenas saiba que esse use strict, como eu falei, para verificar a tipagem e vai gerar o nosso arquivo todo em JavaScript. Depois disso, a gente pode rodar npm run start, que foi o comando que a gente configurou para rodar nossa aplicação. Estamos hello world, beleza? Então, já está executando nossa aplicação. Agora, a gente vai vir para a parte do TypeScript em si, que é onde a gente consegue entender principais diferenças, né? Como eu falei, muitas vezes a gente quer dar um tipo das nossas variáveis, principalmente. A gente quer deixar mais seguro o nosso projeto. Então, no JavaScript, o que a gente pode fazer? Uma let, por exemplo, nome recebe Arthur. Lembrando, no JavaScript pode usar aspas simples, no TypeScript também. Não alertou de erro, né? Por quê? Porque o TypeScript também tem uma coisa muito legal, que se você cria uma variável e inicializa ela, ele já percebe o tipo dela. Então, aqui é uma string, porque tem aspas. Mas até é igual ao JavaScript. Onde vai mudar? Se eu tentar mudar, por exemplo, o meu nome para 15, por exemplo, um número,
Lembrando, no JavaScript você poderia fazer isso, é dinâmico. Toda hora que eu mudar, vai funcionar. No TypeScript já vai dar erro pra gente. Se a gente perceber aqui, ó, o tipo número não é disponível para o type string, ou seja, eu não consigo passar um número para uma string. Não vai poder fazer isso. Ou, por exemplo, uma coisa que a gente pode muito fazer no JavaScript também é criar uma variável vazia. Aqui a gente também pode. Se eu passar aqui, por exemplo, o nome para Arthur, vai funcionar. Por quê? Porque eu não dei o tipo, e aqui, na minha primeira atribuição, ele percebeu o meu tipo. Agora, se eu tentar mudar, vai dar erro, porque a gente não pode passar um outro valor. Eu atribuí uma vez aqui uma string, não posso atribuir novamente. Mas e se eu quiser já começar criando variável aqui no padrão do TypeScript, como que eu posso fazer? Eu escrevo a mesma coisa, então let nome, por exemplo, aí eu coloco 2 pontos, e aqui eu coloco o tipo dela, então vai ser uma string. String recebe, e aqui eu já coloco de cara Arthur. Isso aqui já é muito legal, porque agora se eu tentar mudar para um número, por exemplo, para um boolean, vou colocar true, não vai funcionar, porque meu tipo é uma string. E se eu já iniciar vazio, já vai falar que, por exemplo, se eu tentar colocar aqui agora um número de cara, não vai aceitar, porque eu já criei minha variável com o tipo dela, que é uma string. Né? Trazendo para vocês aqui, vou mudar o nome para variável, para poder deixar mais genérico. A gente consegue perceber que pode ser uma string, então, no meu caso eu coloquei Arthur. Se eu quiser colocar um número, também posso. Então, se eu mudar aqui para number, lembrando, não tem ponto flutuante e double, tá? É apenas número. Se você ver, já chegou aqui que, olha, a variável, ela é um número. Ela não pode ter uma string nela. Então, se eu mudar aqui agora para 15, vai funcionar. Perceberam? E se eu criar um booleano? É um tipo boolean também. Aí ele falou que está errado, porque agora é um número. Eu troco aqui para true, por exemplo, e vai funcionar. Temos outros tipos. Temos, por exemplo, o void. O void significa que não vai ter nada. Você vira aqui, ó, é um void, não é um booleano. Então, por que está passando um true aqui? Então, se eu colocar um undefined, vai funcionar, porque o void não vai retornar nada. Indefinido. Posso ter o tipo null. Muitas vezes a gente nem passa assim, mas o null é nulo, né? Então, é o que ela está vazio. Eu quero uma string e ela for vazia, né? No início, eu não preenchi ela. Vai ser ou undefined ou vai ser null. Então, se eu passar null aqui direto, percebe que isso é um tipo também. Muitas vezes a gente passa direto assim, ó. Nem tipo. Tem um tipo que chama N. N quer dizer o quê? Pode ter qualquer tipo. Coloquei um null aqui, vai funcionar. Se eu colocar Arthur, também vai funcionar. Se eu mudar para 19, também funciona. Por quê? N é qualquer tipo. Então, temos desse outro tipo também. Além disso, no TypeScript, né, a gente pode ter outras funcionalidades, como, por exemplo, uma tupla, um array, né, o array, vou criar aqui para vocês terem uma noção, let nums, né, vai ser um array de números. No JavaScript pode ter qualquer coisa, aqui não pode, então a gente vai criar nums, 2 pontos, number, aí abre e fecha colchetes para falar que vai ser um array, recebe, a gente já passa o tipo daqui. Então, por exemplo, 1, 2, 3. No JavaScript pode ter vários tipos diferentes, né? Um mesmo array. Aqui não pode. Se eu tentar colocar aqui dentro uma string, não funciona. Olha aqui. É apenas números. Eu defini aqui que é número. Se eu colocar isso aqui n, iria funcionar qualquer tipo que eu colocasse. Mas no caso é número. Então, a gente já define também. A gente também pode ter objetos. E aí sim vai passar vários tipos. Tem o read-only, que é muito conhecido em outras linguagens. A gente também pode usar aqui. Aí, por exemplo, nesse objeto eu crio um usuário, né? Ele vai ter um ID, que é uma string, vai ter um nome, que é uma string, e por aí vai ter uma idade, que é number. E essa interrogação aqui falando que é nulo, ou seja, não estou obrigado a preencher a idade. Pode ser nula ou não. Aqui também a gente pode ver que temos interface. Um termo clássico que sempre é usado quando a gente fala de interface é um contrato a ser seguido. Então, a gente vai ver na page de verdade que a gente usa muito interface quando a gente quer passar um dado, né? Um objeto, ou seja, é uma requisição que tem que ter vários dados com tipos específicos. A gente cria interface, contrato a ser seguido. Então, vai ter a palavra reservada interface, o nome dela e o que vai ter dentro. No caso aqui vai ter um nome que vai ser uma string e aqui uma idade que vai ser um número. E a gente pode criar uma pessoa do tipo da nossa interface que vai passar número e string. Outra funcionalidade muito interessante que é muito importante, principalmente em orientação a objetos. Tem muitas outras funcionalidades que eu recomendo vocês conhecerem sobre o TypeScript. A gente vai vendo aqui na prática. Mas eu acho muito importante também a gente fazer um projeto simples aqui para a gente poder entender um pouco melhor esse fluxo do TypeScript. Então, vamos fazer uma calculadora? Vou criar aqui, dentro do SRC, um novo arquivo chamado calculadora. E agora a gente vai começar a criar alguns métodos aqui. Vamos começar pelo somar. Então, a gente cria export function, né? Vai ser uma função que a gente já está exportando direto.
Uma das vantagens do CommonJS, vamos dar um nome para ela de somar, e aqui dentro a gente vai ter que passar dois valores. Número 1, que vai ser um number, aí já veio, ó, tipagem. Um outro parâmetro que vai ser o número 2, e também vai ser um number. E o que a gente vai fazer aqui dentro? Vamos apenas retornar número 1 mais número 2. Isso aqui funciona, é muito usado. Mas, lembrando que é uma tipagem estática, o que a gente pode fazer? A gente pode passar aqui dentro, no final aqui da função, um retorno. Qual que vai ser o nosso retorno? Um número, como eu falei, já está explícito aqui. Mas a gente pode escrever. Então, a gente coloca 2 pontos number. Ou seja, minha função somar vai retornar um número. Já criei aqui também os outros métodos, né? Para subtrair, multiplicar e dividir, que são bem iguais ao de cima, né? Apenas muda o tipo de cálculo. Lembrando, na divisão a gente vai apenas verificar se o segundo valor ele é igual a zero, se for, vai lançar um erro, tá? Porque não pode ter nenhum número dividido por zero, né? E beleza, funcionou a nossa calculadora aqui. Agora a gente pode vir nosso index e podemos testar essa calculadora. Eu já criei, né, o nosso import, isso aqui foi usando o CommonJS, e eu apenas chamei a nossa função. Então, soma 10 com 5, subtrai 10 com 5, multiplica e divide. Vamos executar esse projeto para ver? Primeiramente, a gente coloca npm run build para poder compilar para JavaScript. Quando a gente roda isso, a gente já vê que criou o nosso arquivo aqui, calculadora, né? Porque ele basicamente escuta tudo que tem aqui dentro do nosso SRC, compila para JavaScript. Então, a calculadora aqui, como eu falei, não precisa se preocupar, isso aqui é um modelo padrão, né? Para poder criar os tipos no JavaScript. Mudou aqui também e já funcionou. Agora a gente pode vir cá e rodar npm run start e vai rodar nossa aplicação e a gente consegue ver ela funcionando. Percebemos que 10 mais 5 é 15, 10 menos 5 é 5, multiplicação vai dar 50 e divisão vai dar 2. Beleza, nosso projeto funcionou. Espero que tenha entendido um pouco mais, uma aula um pouco mais completa, mas eu creio que já vai ajudar vocês. E a partir da próxima aula a gente vai ver esse conceito aqui dentro de uma API. Vamos lá?